As narrativas seriadas de TV sempre fizeram sucesso, mas cada vez mais a TV ganha cara de cinema. Se falamos aqui sobre o audiovisual, por que não falar de séries e seriados? O Ponto de Cinema vai te dar 5 dicas importantes que você precisa assistir. Antes de começarmos, uma definição importante. Podemos considerar série aquela produção em que os capítulos dizem respeito a uma narrativa com início, meio e fim, em que perder um episódio não compromete necessariamente a compreensão dos seguintes. Já seriados são aquelas produções em que demandam uma narrativa dividida em temporadas, com ações contínuas, em que perder um episódio compromete a compreensão dos seguintes. E se fôssemos elencar 5 séries e seriados importantes para a evolução do formato, quais seriam? Um dos pontapés iniciais que deixou as narrativas seriadas com cara de produção hollywoodiana foi Twin Peaks. Dirigida por David Lynch, a série, com apenas 2 temporadas, surpreendeu no início dos anos 90 com uma narrativa cinematográfica, ângulos inovadores e uso de cores como parte da narrativa. Twin Peaks é considerado um divisor de águas. Através do mórbido do cômico, David Lynch nos leva em uma viagem entre o real e o imaginário. O brutal assassinato de Laura Palmer é um mistério para os moradores da pequena Twin Peaks. Depois de 25 anos, o canal norte-americano ABC, que transmitia a série na época, prometeu a sua volta com formação original. Está previsto uma temporada com 9 episódios, também dirigidos por David Lynch. O segundo marco dos seriados de TV foi Os Sopranos. A história dos mafiosos de Nova Jersey lançou um novo jeito de fazer narrativas que inspiram até hoje, com episódios entrelaçados que exigem o acompanhamento total do espectador para sua compreensão. A trama é narrada do ponto de vista de Tony Soprano e mostra o lado nada glamuroso de ser um gangster. Pioneiro na linguagem seriada, Tony Soprano foi o primeiro anti-herói por quem todo mundo torceu. A ligação emocional com o protagonista durante a série torna o espectador um cúmplice das ações e decisões do personagem. O elenco também dá um show à parte, com trejeitos e sotaques tipicamente italianos. Os atores parecem de fato encarnarem seus personagens. Isso ajuda muito na construção do ambiente e das motivações. Um mergulho dentro do mundo da máfia através do olhar de um protagonista fascinante. Para os cinéfilos e amantes de seriados de plantão, o crime nunca foi tão compensador como em Os Sopranos. Lost não reinventou as narrativas envolventes dos seriados. Isso já havia sido feito pelos Sopranos, mas foi o primeiro a explorar as múltiplas linguagens. Depois do fim de cada episódio, seus fãs corriam para os fóruns na internet para debater suas teorias. Ele também foi um marco no seu primeiro episódio. Só o piloto custou 14 milhões de dólares. A maneira como a história se compõe entre flashbacks, flash forwards e flash sideways era inédita para séries de TV, onde episódios eram dedicados a determinados personagens, mas costuravam a narrativa e forneciam detalhes para a compreensão da história como um todo. Em 2008, Breaking Bad pegou tudo que deu certo nos seriados passados e usou a seu favor. A narrativa entrelaçada do começo ao fim, cores como elemento discursivo da narrativa, uso de enquadramentos com construção de significados e flashbacks alusivos eram os pontos fortes da série. O professor de química Walter White surpreende o público ao passar de um professor ordinário do colegial para um sociopata traficante de drogas. Mas o público se envolve tanto com o personagem que acaba torcendo pelos seus crimes, afinal ele está fazendo tudo pelo bem da sua família. Não faz muito tempo que as intrigas diante dos governos têm ganhado espaço na ficção. Nesse ponto, House of Cards acerta em cheio. O seriado é protagonizado por um típico anti-herói, o congressista Frank Underwood, e mostra sua escalada agressiva rumo ao poder dos bastidores políticos de Washington. A constante quebra da quarta parede traz o público para o lado do personagem, e a linguagem visual enfatiza elementos importantes no mundo da série: simetria, equilíbrio, poder e várias alegorias espalhadas ao longo da narrativa. House of Cards ainda foi revolucionário. A Netflix, responsável pela série, passou a disponibilizar todos os episódios da temporada de uma só vez. Novidade que o público adorou. As 5 séries e seriados que fizeram parte desse videocast modificaram de alguma maneira a cena televisiva e inovaram quanto à sua narrativa ou quanto à transmissão e recepção de público. Ficamos por aqui. Boa maratona para você!